O segredo da vida abundante, com sua força, sua alegria, sua paz ininterrupta, é encontrar o centro divino dentro de si mesmo. É viver nisso a partir disso, em vez de naquela circunferência externa de perturbações, os clamores, desejos e argumentações que compõem o animal e o homem intelectual. Esses elementos egoístas constituem meras cascas da vida e devem ser jogados fora por aquele que deseja penetrar no coração central das coisas, na própria vida. Não saber que o que está dentro de você é imutável e desafiador do tempo e da morte não é só não saber nada, mas é brincar em vão com reflexos insubstanciais no espelho do tempo, não encontrar dentro de si aqueles princípios desapaixonados que não são movidos por lutas, exibições e vaidades no mundo. É encontrar nada além de ilusões que desaparecem quando são apreendidas. Aquele que resolve que não ficará satisfeito com as aparências, sombras e ilusões, pela luz penetrante dessa resolução, dispersará toda a fantasia fugaz e entrará na substância e realidade da vida. Ele vai aprender a viver e viverá. Ele não será escravo da paixão, nem servo da opinião, nem entusiasta do erro aperfeiçoado. Ao encontrar o centro divino dentro do seu próprio coração, ele vai ficar calmo, forte e sábio. Ele vai irradiar incessantemente a vida celestial, na qual vive, que é ele mesmo, levando-se para o refúgio divino interior. E ali permanecendo, o homem está livre do pecado. Todos os seus ontens são como as areias lavadas pela maré e não pisadas. Nenhum pecado se levantará contra ele para atormentá-lo e acusá-lo e destruir sua paz sagrada. O fogo do remorso não mais o queimará, nem as tempestades do arrependimento vão devastar sua morada. Seus amanhãs são como sementes que vão germinar, explodindo na beleza e potência da vida. Nenhuma dúvida vai abalar sua confiança. Nenhuma incerteza lhe roubará o repouso. O presente é dele, e somente na presença imortal ele vive. E ao olhar para o eterno azul acima dele, ele sente que uma força o olha silenciosa e calmamente, mas sempre radiante, com pureza e luz, sobre os rostos revirados e manchados de lágrimas dos séculos. A morte da personalidade do ego. Os homens amam seus desejos, pois a gratificação é algo que lhes parece doce, mas seu fim é a dor e o vazio. Eles amam as argumentações do intelecto, pois o egoísmo lhes parece o mais desejável, mas os frutos disso são humilhação e tristeza. Quando a alma chegou ao fim da gratificação e colheu os frutos amargos do egoísmo, está pronta para receber a sabedoria divina e entrar na vida divina. Somente o crucificado pode ser transfigurado. Somente pela morte do eu pode o Senhor do coração ressuscitar na vida imortal e permanecer radiante no monte da sabedoria. Você tem ensaios. Cada prova exterior é a réplica de uma imperfeição interior. Você ficará sábio sabendo disso, e assim transmutará suas provações em alegria ativa. Você vai encontrar o reino, onde o julgamento não pode vir. Quando aprenderás as tuas lições, ó filho da terra, todas as suas tristezas clamam contra você. Toda dor é o seu justo acusador, e suas mágoas são apenas as sombras do seu eu, indigno e perecível. O reino dos céus é seu. Por quanto tempo você vai rejeitá-lo, preferindo a atmosfera sinistra do inferno? Seria o inferno do seu próprio eu egoísta, onde o eu ou o ego não existe. Existe o jardim da vida celestial, e lá brotam as correntes curativas, saciando toda a sede. Ali desabrocham as flores imortais, atapetando todo o caminho com alegria. Ali se aglomeram as horas mais velozes e doces. Os filhos e filhas redimidos de Deus
aqueles que são glorificados em corpo e espírito, são comprados por um preço. E esse preço é a crucificação da personalidade, a morte do ego, tendo deixado de lado aquilo dentro da qual está a fonte de toda a discórdia. Eles encontraram a música universal, a alegria permanente. A escolha é sempre sua. A vida é mais do que movimento, é música. É mais do que descanso, é paz. Mais do que trabalho, é dever. Mais do que trabalho, é amor. Mais do que prazer, é bem-aventurança. Mais do que dinheiro, posição e reputação. É conhecimento, propósito e determinação forte e elevada. Que os impuros se tornem puros, e eles serão puros. Que os fracos recorram à força, e eles serão fortes. Que os ignorantes voem para o conhecimento, e eles serão sábios. Todas as coisas pertencem ao homem, e ele escolhe o que terá. Hoje ele escolhe a ignorância. Amanhã ele escolherá com sabedoria. Ele operará na sua própria salvação, quer acredite nisso ou não, pois não pode escapar de si mesmo, nem transferir para outro a responsabilidade eterna da sua própria alma. Por nenhum engano teológico, ele enganará a lei do seu próprio ser, que vai destruir todas as suas improvisações e desculpas egoístas para pensar e agir corretamente. Nem Deus vai fazer por ele o que está destinado à sua alma a realizar por si mesma. O que você diria de uma pessoa que, querendo possuir uma mansão para morar pacificamente, preparou o local e então se ajoelhou e pediu a Deus que construísse a casa para ela? Você não diria que tal homem é um tolo? E de outro homem que, tendo comprado um terreno, colocou os arquitetos, construtores e carpinteiros trabalhando para erguer o edifício. Você não diria que ele era sábio? Assim como é na construção de uma casa material, assim é na construção de uma mansão espiritual. Tijolo por tijolo, pensamento puro sobre pensamento puro, boa ação sobre boa ação. Deve a habitação de uma vida irrepreensível erguer-se de seu fundamento seguro, até que finalmente se destaque em toda a majestade de suas proporções irrepreensíveis. Não é por capricho, dom ou favor que um homem obtém realidades espirituais, mas por diligência, vigilância, energia e esforço. Forte é a alma, sábia e bela. As sementes do poder divino ainda estão em nós. Deuses somos nós, bardos, santos, heróis se quisermos. O coração espiritual do homem é o coração do universo. Encontrando esse coração, o homem encontra a força para realizar todas as coisas. Ele encontra aí também a sabedoria para ver as coisas como elas são. Ele encontra ali a paz, que é divina. No centro do ser do homem está a música que comanda as estrelas, a harmonia eterna. Aquele que deseja encontrar a bem-aventurança, deixe encontrar a si mesmo. Deixe-o abandonar todo o desejo discordante, todo o pensamento desarmonioso, todo hábito e ato desagradável. E ele vai encontrar aquela graça, beleza e harmonia que formam a essência indestrutível do seu próprio ser. Os homens ficam voando de credo em credo e encontram inquietação. Eles viajam por muitas terras e descobrem decepção. Eles constroem belas mansões, plantam jardins agradáveis e colhem tédio e desconforto, até que um homem recue sobre a verdade dentro de si mesmo. Ele não vai encontrar descanso e satisfação, até que ele construa a mansão interior, de conduta impecável. Ele não encontrará alegria infinita e incorruptível. Tendo obtido isso, ele o infundirá em todas as suas ações e posses externas. Se um homem deseja ter paz, que exerça o espírito de paz. Se quer encontrar o amor, deixe-o habitar no espírito do amor. Se ele quiser escapar do sofrimento, deixe-o de infligi-lo. Se ele deseja fazer coisas nobres pela humanidade, deixe-o de fazer coisas cruéis para si mesmo.
Se ele apenas extrair a mina de sua própria alma, vai encontrar lá todos os materiais para a construção que desejar. E também vai encontrar a rocha central, sobre a qual pode construir em segurança. Por mais que um homem trabalhe para endireitar o mundo, ele nunca vai ser endireitado até que ele se corrija. Isso pode ser escrito no coração, como um axioma matemático. Não basta pregar a pureza. Os homens devem cessar a luxúria. Para exercer o amor, eles devem abandonar o ódio. Para glorificar o auto-sacrifício, eles devem renunciar ao seu próprio eu. Para adornar com meras palavras a vida perfeita, elas devem ser perfeitas. Quando um homem não puder mais carregar o peso de seus muitos pecados, que ele voe para Cristo, cujo trono é o centro do seu próprio coração, e ele vai ficar com o coração leve, entrando na alegre companhia dos imortais. Quando não puder mais suportar o fardo do seu aprendizado acumulado, o homem deve deixar seus livros, sua ciência, sua filosofia e voltar para si mesmo. Lá ele vai encontrar interiormente aquilo que externamente procurou e não encontrou, a sua própria divindade. Aquele que encontrou Deus dentro de si deixa de discutir sobre Deus, apoiando-se naquela força calma, que não é a força de si mesmo. Ele está vivendo Deus, manifestando em sua vida diária a suprema bondade, que é a vida eterna.